Olá, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o assunto das linking words, né, que são as palavras aí que a gente chama em português de conectivos, para que servem, né, e, e ver aqui dentro das categorias do livro, na página 92, algumas palavras alternativas, né, para cada função, já que a gente tende a ter um vocabulário muito curto, né, quando se trata desse assunto. Primeiro, conectivos, para que serve? Conectivos serve, como o nome já diz, para conectar. Conectar o quê? Uma ideia de uma frase a outra, ou a ideia de enfim, basicamente isso, de uma oração, de um período. Ela conecta ideias, uma palavra. Vai conectar sempre de uma forma a complementar o sentido, vai ser sempre positivo, sempre lindo. Não, algumas vezes vai gerar contrastes, algumas vezes vai gerar causa e consequência, vai gerar um efeito a qual ela se propõe a gerar, né? Por exemplo, quando eu digo, quando eu uso no português a palavra i, só a letra ezinho, que é o i, por exemplo, foi na feira e comprou várias coisas. E comprou várias coisas. Eu nem vou usar aquela do que ela comprou, mas enfim. Quando eu, quando eu digo foi na feira e comprou, eu estou acrescentando ao que ela, aonde ela foi, eu vou acrescentar a ideia do que ela foi fazer, certo? Eu digo assim, ela é boa aluna, mas não fez a atividade. Quando eu uso mais, eu estou contrastando aqui o fato dela ser uma boa aluna com o outro fato dela não ter feito a atividade. São algo que não se batem muito bem. São dois fatos que não se dão muito bem. São contrastes, né? Então, para isso que servem os conectores, certo? Para isso que servem os conectivos, como a gente chama em inglês, as linking words, certo? A gente tem lá na página 92, nono ano, todos os alunos têm livro, então a gente pode fazer isso, né, de analisar palavra por palavra lá no livro, na página 92. A gente encontra uma tabela com algumas palavras explicadas em cada categoria. Por exemplo, quando a gente quer, dentro da categoria de adicionar ideias, a gente pode utilizar palavras como also, expressões como as well as, and, in addition to, likewise, moreover, furthermore, along with, certo? São expressões de acréscimos de ideia. Quando a gente quer utilizar uma ideia de contraste, a gente utiliza palavras como although, while, but, yet, despite, in spite of, however, in contrast, even so, unlike, nevertheless, on the other hand, whereas e alternatively. Expressões, várias expressões dependendo da frase, do contexto, como as atividades passadas, né? E essa de agora, para a gente completar, utilizar uma opção correta, a gente pode sim escolher uma dessas palavras, quase sempre vão ter o mesmo sentido e às vezes, mesmo tendo a mesma função, não tem o mesmo sentido. Então tem que ter cuidado com isso. A intenção aqui é que vocês procurem
é o que significa cada uma dessas palavras, certo? Que surge essa curiosidade de saber o que cada uma quer dizer. Por isso que eu não estou traduzindo de uma por uma, só apenas diferenciando cada função. Então, por exemplo, a gente tem a outra função que é falar sobre causas, né, e razões, o porquê. Enquanto a gente está falando aqui do porquê, a gente pode utilizar palavras como because, palavras como as, palavras como since, on account of e palavras como due to. Claro que quando a gente vai falar disso, a gente vai falar do porquê. E aí a gente tem a última categoria que para mostrar propósito, né? Se o mostrar causa explica o porquê, o propósito explica para quê, né? Para quê? Então a gente tem aqui algumas palavras como so as to, in order to, so that, lest for fear, né? Temos aqui algumas expressões assim. Nessa aqui explica o para quê, enquanto o because, o as, o since, on account of, due to explica por quê, tá? Então, qualquer dúvida que surgir após vocês analisarem cada uma dessas palavras, usarem sim ferramentas como tradutor e ainda assim não conseguirem entender, entrem em contato comigo. Estarei aqui para ajudar vocês. Até mais.